Já parou para pensar como uma única linha de texto, uma frase que a gente lê e passa batido, pode na verdade guardar décadas de história, de identidade, de luta? Pois é exatamente isso que vamos fazer aqui. Vamos pegar uma frase que parece um fato simples e desdobrar ela camada por camada para revelar a história de um pioneiro, de uma nação e, por que não, de um continente inteiro. Vamos nessa! Olha aí, essa é a nossa frase. À primeira vista, parece uma anotação, quase uma entrada de enciclopédia, né? Wole Soyinka, da Nigéria, primeiro Nobel africano. Simples. Mas essa linha, que marca a vitória dele no Nobel de Literatura em 1986, é muito mais do que um dado. É uma declaração. E a gente vai descompactar isso juntos, porque cada pedacinho aqui tem um peso enorme. Então, vamos começar pelo mais fundamental de tudo, o ponto de partida de qualquer grande história. Antes do prêmio, antes mesmo da nacionalidade, existe a pessoa. Vamos focar no nome. Wole Soyinka. Isso não é só um conjunto de letras, né? É o nome de um verdadeiro gigante da literatura. Um dramaturgo, poeta, ativista político, cujas palavras, olha, desafiaram regimes inteiros. É muito importante a gente lembrar que por trás de qualquer grande feito existe um indivíduo, com uma jornada, uma história. O nome é onde tudo começa. E isso já levanta uma questão bem mais profunda. O nome é só uma etiqueta que a gente usa para saber quem é quem? Ou ele carrega um significado maior? Exatamente. O nome carrega, claro, a identidade da pessoa, mas com o tempo e com o trabalho de Soyinka, o nome dele se tornou também um símbolo do legado cultural da Nigéria, a voz de uma geração que lutava contra a opressão e, claro, a prova viva do potencial para a grandeza. No caso dele, Wole Soyinka virou sinônimo de coragem intelectual. Certo. Agora vamos ampliar um pouco nosso foco. A gente sai do indivíduo e vai para o coletivo. Do homem para a terra que o formou. Vamos para o segundo elemento-chave da nossa frase, a nação. Nigéria. Naquela nossa frase original, o nome do país aparece entre parênteses, quase como um detalhe, mas a importância dele é central. A gente está falando de uma nação que, na época do prêmio do Soyinka, ainda estava construindo sua identidade no cenário mundial, no pós-colonialismo. A nação dá todo o contexto, é o solo de onde essa história toda brotou. E assim como o nome, um lugar é muito mais do que um pontinho no mapa, certo? Então, qual é o verdadeiro papel da identidade nacional numa conquista dessas? O que isso realmente significa na prática? Bom, uma nação dá um ponto de origem, um contexto cultural riquíssimo que molda o jeito que a pessoa vê o mundo. Mas tem mais. Quando um dos seus cidadãos alcança algo tão importante, principalmente na literatura, a nação inteira ganha uma voz no palco mundial. A conquista do Soyinka não foi só dele, sabe? Foi como um recado de que a Nigéria e, por consequência, a África tinha histórias que o mundo precisava ouvir. E isso nos traz a peça final do quebra-cabeça, aquela que transforma um fato em um marco histórico, a conquista em si e o peso gigantesco de ser o primeiro. Primeiro, pensa só no poder dessa palavra. Não significa apenas o número 1 numa lista. Significa uma quebra, uma ruptura com tudo o que veio antes. Significa criar um caminho onde antes não existia nada. É um verdadeiro divisor de águas. Esse número, o 1, representa visualmente essa ideia de ruptura. Ser o primeiro é ser único, um pioneiro que se destaca, muitas vezes sozinho e que abre as portas para uma nova era. Então, o ponto crucial é esse. Ser o primeiro estabelece um precedente. A definição aqui diz tudo. Cria um exemplo, um guia a ser seguido. Mostra para todo mundo que vem depois que aquilo que parecia impossível, na verdade, é totalmente alcançável. É um ato que redefine o que é possível. E essa citação resume isso de forma perfeita. Ser pioneiro não é só sobre a glória pessoal, é sobre a responsabilidade e o impacto de criar oportunidades para os outros. É deixar um legado de inspiração. Ok. A gente desmontou a frase em 3 partes: a pessoa, o lugar e o precedente. Agora, vamos juntar tudo de novo, porque é na combinação desses elementos que o verdadeiro poder e significado aparecem. Aqui a gente vê a anatomia completa desse marco. Começa com a pessoa, Wole Soyinka, ganha contexto com o lugar, a Nigéria, e é definido pelo precedente histórico, o primeiro Nobel africano. Cada passo se apoia no anterior, criando um legado que é muito maior do que a soma das partes. E o que é realmente fascinante é esse contraste. Sozinho, Wole Soyinka é o nome de uma pessoa, mas combinado com o resto vira um símbolo da conquista cultural de uma nação. Nigéria é um país, mas aqui representa a entrada de todo um continente no espaço intelectual global.
E Prêmio Nobel não é só um prêmio, é um evento histórico que inspira milhões. Isso mostra de forma brilhante como um fato se transforma em um legado. E com isso, a gente volta ao nosso ponto de partida. Aquela linhazinha de texto que parecia tão simples, na verdade, contém um universo. Não é apenas informação. É uma cápsula de um legado. Mostra a importância gigantesca, histórica e cultural que pode estar escondida na mais simples das frases. Para terminar, fica aqui uma reflexão. Que outros marcos, outros primeiros, já mudaram a nossa perspectiva sobre as coisas? Porque, como a gente viu hoje, por trás de cada um deles existe uma história poderosa só esperando para ser desconstruída.